Tá bravo comigo já. And all the human beings, actually they will call Brahmana. Okay. Então, todos os seres humanos, eles são brahmanas. But they are not following the rules of Brahmanas for this regard. They are going different caste and race. Mas as pessoas não seguem as regras de ser brahmana e por isso elas são qualificadas de diferentes castas e raças. Brahman son will become Brahman. This is the only what is called social act. Na verdade, socialmente se diz, né, que o filho de um brahmana é um brahmana. But Bhaktivedanta Prabhupada explained who is called Brahmana. Mas Bhaktivedanta Prabhupada explica quem é um brahmana mesmo. Who has Brahman qualification is a Brahman. Quem tem qualificação de brahmana é um brahmana. Brahman son has no Brahman qualification, he will not Brahmana. Então, se o filho de um brahmana não tem qualificação de brahmana, ele não vai ser um brahmana. Understand? Actual, your forefather is Brahmana. O seu antepassado era um brahmana. All you are coming from Brahma. If Brahma, Brahmana, then Manu, Manu's son, that is called Manava. Porque os seus antepassados é quem? É o próprio Senhor Brahma, o Criador. O filho do Senhor Brahma é Manu e todos os seres humanos, Manava, eles vêm de Manu. But according your nature, Svabhav, you belongs to that the caste and race. Mas de acordo com a sua natureza, a sua base que você tem, você pertence a ser uma casta e raça diferente. If you are not simple, duplicity and hypocrisy, you are called Sudra. Então, se você tem duplicidade e hipocrisia, você não é uma pessoa simples, você é um Shudra. Understand? Even your forefather is Brahmana, but you are not following the rules. You are not simple. So you are Sudra. Então, seu antepassado pode até ser um brahmana, mas se você não segue as regras, né, você é um Shudra. So you have to become simple, Sarala. Brahman first qualification, what did I say? Simplicity. Simplicity. Você deve se tornar um brahmana. E a primeira qualidade de um brahmana, eu falei, é ser simples. É simplicidade. So, if you are gents and ladies, but you have to become simple. No duplicity, no hypocrisy. No hide anything, especially in front of Guru and Krishna. Então, quer vocês sejam homens ou mulheres, todos vocês devem se tornar simples, não ter duplicidade, nem falsidade e hipocrisia. Não escondam nada de ninguém, especialmente na frente de Guru e Krishna. This is that. No hide anything. And even though hide anything, you open. Não escondam nada, qualquer coisa que esteja no teu coração, abra, bota isso pra fora. Quer dizer, abra. Then you will become Brahman. Aí você vai virar um brahmana. So that is called the Daiva Varnashram Yoga. The Daiva Varnashram Dharma. Então esse é o Daiva Varnashram Dharma. Daiva Varnashram Dharma means according his qualification, he will be belongs to that Varna and Ashrama, caste and race. Você vai pertencer a uma casta e uma raça de acordo com a sua qualificação. You understand? Entende? So you understand yourself, you are Brahman or Shudra. Isso pode perceber por si mesmo, se vocês são um brahmana ou Shudra. So give up the duplicity and hypocrisy. Abandone a duplicidade e hipocrisia. No duplicity, no hypocrisy. Nada de falsidade, hipocrisia. And chant Hare. Elas vão virar Vaishnavas. Okay? Gotra. Gotramani, Pachyuta Gotra. You are belongs to Krishna. So for this regard, you are called Pachyuta Gotra. Vai pegar e a gente vai. Ele não tá. Ele Vou tirar o som. Pachyuta means you are. Tira o som, por One who favor. takes shelter, lotus feet of Krishna, he will never fall. Aí eu Você aplica nos pés votos de Krishna, ele Ele não quer vai que cair. vire. So that is called Peraí. Achyuta Gotra. Então isso é a Chuta Gotra. Those who are chanting Hare name, receiving Diksha mantra, their Gotra is called Achyuta Gotra. Vocês que cantam tantos nomes, servem Guru e Vaishnavas, eles estão nessa linha de Achyuta Gotra, nessa linhagem. Understand? Never tell a lie. Nunca mintam. Always speak the truth. Satyam. Satyam vadet. Always speak the truth. Sempre fale a verdade. And don't hide anything. E não escondam nada. Understand? It's antar of Savai Deshi. So, understand? So that is what in the beginning,
giving the sacred thread, that means to remind to you, you are not Shudra, you are Brahmana. No começo da aula sagrada, está lembrando vocês não são Shudras, vocês são Eh? Brahmanas. And you have to every day chant Gayatri Mantra. Vocês têm que cantar o Gayatri Mantra todos os dias. Gopal Mantra, Gayatri Mantra every day chant. Gopal Mantra, Gayatri Mantra todos Eh? os dias. Understand? Because another thing, many more case income. So why ladies can, they O are not Gurudeva já tá vendo vocês, mas ele tá muito barulho aí. able to chant the Gayatri Mantra, Brahma Gayatri Mantra. Aí você já pergunta, por que as mulheres não podem cantar o Brahma Gayatri Mantra? According to their bodies, Vedas not allowed to do. Porque de acordo com o corpo delas, os Vedas não permitem que as mulheres cantem. Because sometimes their body also contaminated. Porque às vezes as mulheres ficam com o corpo contaminado, né? So for this regard, Vedas not allowed. Então por isso os Vedas não permitem. Understand? So Vedas saying no, we should not. When the woman is Hã? quando a mulher já está velha, escola, quando a mulher já está velha, né, e não contamina mais. But when a woman is older, she's not getting No, contamination. So, the older that means your brain not working proper way also. se a pessoa tá mais velha, então, tipo, aí depois da menopausa, né? Mas aí a cabeça da mulher já não funciona After direito. after 60 years, after 60 years, their brain not properly working. Eh? They cannot accept the other things. They are thinking what they are thinking, that is the right. They should not. Or some rules Vedas giving. Vedas saying this way you have to follow. Why every you cannot get answer why every. Então, as Vedas estão dizendo que você tem que seguir. Não dá pra ficar perguntando por quê e conseguir a resposta de tudo. Why milk is white? Porque o leite é branco, né? Many questions. Baby ask. Nem as crianças fazem a pergunta. Why mango ripen and become reddish color? Por que quando a manga amadurece fica vermelha? Why I am not flying in the sky? Why the birds they are flying in the sky? Por que só os pássaros voam no céu e eu não vou? So, always not to inquire all the this thing. What Vedas is saying something you have to follow. Não fica perguntando tudo assim de porquê, né? O que os Vedas dizem você tem que seguir. These are things. And other things also we are giving. The male throat and female throat, different vibration coming, sound coming. Outra coisa também é que a vibração sonora da garganta do homem e da mulher são diferentes. Generally, female sound but throat voice is very soft. Geralmente a voz das mulheres é mais fina. But Vedas mantra, you have to chant the three ways. Udatta, Anudatta and Sarit. Mas para cantar os mantras dos Vedas tem que cantar de três formas: Datta, Anudatta e Sarita. Because Vedas, Gayatri is mantra, up, down in this way. They go Udatta, Anudatta, Sarit. Porque o mantra dos Vedas, Gayatri Mantra, tem que cantar assim, tipo, é cima, vai, sobe, desce. Datta, Anudatta, Sarita, tipo, a entonação de como você canta. Ladies' voice is very soft. Mas a voz das mulheres é muito fina. So they cannot chant the proper way, the Brahma Gayatri mantra. Então não tem como elas cantarem direito o Brahma Gayatri Mantra. And if you not properly chant the Brahma Gayatri mantra, of course you cannot do it. Se você não cantar direito, você não vai ter os frutos. So for this regard, Vedas also giving this way. Então por isso que os Vedas falam isso. If you do fire sacrifice, you have to sit 5 hours, 3 hours, they cannot sit. Ladies cannot sit to struggling with the fire. Para fazer sacrifício de fogo, né? Tem que ficar sentado umas 5 horas, 3 horas. As mulheres não iam conseguir ficar aqui assim lutando contra o fogo. Take care of your baby or do fire sacrifice. Quer cuidar da criança, do bebê ou fazer You do sacrifício? fire sacrifice, then your grandson or granddaughter will contaminate your everything. How possible? Se você fizer sacrifício de fogo, seus netos vão ali e vão acabar contaminando a área do sacrifício. Como vai ser possível? So many things. Actual reason is this. Vedas not allow to ladies to chant the Gayatri mantra. If they by force they chant, then their female mentality will come. No, male mentality will come. Então, por isso que os Vedas não permitem que a mulher cante Gayatri Mantra, mas se elas quiserem cantar à força, elas vão começar a ter uma mentalidade masculina.
And you will never become gopi also. Você também nunca vai virar uma If golpe. they say you want to gopi, then can you become gopi. O Gurudev falou, se quiser virar golpe, a mulher não deve cantar. You want to become what? You want to gopi or no? Vocês querem virar golpe ou não? You want to gopi? So avoid Gopal, what is called? Brahma Gayatri. Se vocês quiserem, então evitem cantar o... Eh? Evitem o Brahma Gayatri Mantra. Huh? If I go, no? Huh? They are saying 6:26 past 10. Yes. Huh? What is it? Okay. Okay, I will go to bathroom quick. Huh?